Eu quero ler com vocês esta noite, Daniel capítulo 10, versículo 11 e 12. Semana passada eu não mencionei Daniel nessas pessoas simples, pessoas sujeitas a paixões e fraqueza como nós, que oraram e a oração que fizeram teve resultado, porque eu queria falar especialmente de Daniel esta noite. E o texto que escolhemos é Daniel 10, versículo 11 e versículo 12. E o texto diz assim: ele disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Uau! Já poderia parar aqui e começar a orar com vocês, é verdade ou não é, gente? Daniel, a vida de Daniel, o ministério de Daniel, o Daniel aparece para o mundo ainda em tenra idade, muito jovem, muito menino, 15 anos de idade aproximadamente. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia. Imagina você, um menino de 15 anos de idade, levado como escravo para uma terra estranha, para uma cultura estranha, para um ambiente estranho. Mas neste lugar, Daniel toma uma decisão. Ali no livro de Daniel capítulo 1, versículo 8 diz, e resolveu Daniel firmemente no seu coração não se contaminar. Ou seja, Daniel toma uma decisão de servir a Deus num ambiente desfavorável. Daniel toma a decisão de servir a Deus numa circunstância difícil. Isso aponta para quê? Que não há época nem idade para resolver servir a Deus. Você pode resolver servir a Deus com intensidade agora, com a idade que você está. Se você já está numa idade avançada e ainda não decidiu servir a Deus com intensidade, quem sabe hoje é o dia de você decidir isso. E se você está aqui e é novinho, que pode pensar assim, ainda não é tempo, ainda vai chegar a minha hora de servir a Deus com intensidade, para de pensar assim. Você pode começar a servir a Deus com a idade que você está agora. Este é o seu momento. Esse é o seu dia de começar a buscar a Deus e servi-lo com intensidade. Mas o texto que eu li, Daniel já não está mais com 15 anos de idade. Daniel já está com 80 anos de idade. Daniel já tinha trilhado e passado por 3 imperadores na Babilônia. Experiências das mais diversas com Deus e também com a oração. E neste momento, Daniel está diante de uma situação que lhe causou aflição e muita preocupação. Daniel estava diante de revelações, diante de acontecimentos futuros, que deixou ele muito perturbado, muito preocupado. E o que Daniel fez? Buscou a Deus em oração, começou a orar, orou por 21 dias a favor daquela situação. E a resposta que veio a Daniel já nos ajuda a compreender como orar. Diante de aflições e diante de preocupações, nós aprendemos como orar. Daniel aplicou o coração na oração em meio a uma circunstância difícil. E esse texto já aponta para a resposta que veio a Daniel, já começa a nos ensinar como orar. A resposta primeira veio, Daniel,
muito amado por Deus. Olha a primeira informação importante para nós compreendermos como orar. Daniel, homem muito amado por Deus. Você precisa entender que você é amado por Deus. O fervor da sua oração está no fato de você compreender que você é amado por Deus. O fervor da oração está no fato de você compreender que o destino da sua oração é alguém que realmente te ama e preocupa-se com você. Quando nós compreendemos isso, que eu estou orando para alguém que de fato me ama, que de fato se preocupa comigo, eu começo a compreender o que é oração. Você tem ideia do quanto você é amado por Deus? Você tem ideia o quanto custou o amor de Deus por você? Você tem ideia o tamanho do sacrifício do amor de Deus por você? A Bíblia diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, Deus te ama muito. Talvez você não se sinta amado por muita gente. Talvez você está aqui, se sentindo uma pessoa desprezada, sentindo uma pessoa falida, sentindo uma pessoa rejeitada, mas Deus te ama, e o amor de Deus é muito grande por você. O amor de Deus é um amor intenso, o amor de Deus é um amor provado, o amor de Deus é um amor confiante, o amor de Deus é um amor eterno. Ele diz: Deus te amou, porque Deus te amou de tal maneira. Isto mostra a intensidade do amor dele por você. Quando nós falamos assim, que algo aconteceu de tal maneira, é porque queremos falar que aquilo foi grande demais, foi intenso demais, às vezes até algo imensurável. Por exemplo, quando você fala assim, o acidente foi de tal maneira que não sobreviveu ninguém. A chuva foi de tal maneira que inundou toda a cidade. Por quê? Porque você quer colocar intensidade no fato. Você quer colocar intensidade no acontecimento. E quando a Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira, porque foi um amor intenso. Intenso. Um amor muito grande, um amor que você não consegue compreender com a sua capacidade humana. Mas eu vou te ajudar a compreender a intensidade desse amor. Paulo disse, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Jesus se esvaziou. Ele começa dizendo assim, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou-se de si mesmo. Olha, até uma redundância, mas é assim mesmo. Tomando a forma de servo, assumindo uma figura humana, morrendo uma morte humilhante de cruz. Amados, para você compreender isso, um pouco da dimensão disso, é como se você estivesse andando pela rua,
do tamanho que você é, e você olha um formigueiro cheio de formiguinha, se degladiando, cheio de formiguinha, indo para um abismo para morrer, e você quer fazer alguma coisa para salvar aquelas formiguinhas, mas você não tem capacidade, porque elas não conseguem se comunicar com você, e você não consegue se comunicar com ela, e o único meio pelo qual você poderia ajudar aquelas formigas, é você abrindo mão da sua humanidade, da sua capacidade humana, da sua inteligência humana, do seu tempo de vida como humano, e assumir a forma de uma formiguinha. Você está entendendo? Lógico que respeitando as devidas proporções, porque o que Jesus fez por nós é incomparável. Incomparável. Ele se esvaziou da sua majestade, ele se despiu da sua glória, por amor a você. Ele te amou de tal maneira. Amor intenso, um amor intenso por você, mas não só um amor intenso, ele demonstra também este amor. Ele te amou de tal maneira que deu o seu filho. Uma demonstração de amor. O amor precisa ser demonstrado com atitude. E a atitude de Deus para demonstrar o amor dele por mim e por você, foi no fato dele ter entregado o seu filho por nós. A prova do amor de Deus é o fato de ele ter entregado o seu filho Jesus para morrer por nós, quando nós não merecíamos. Está em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Olha a prova do amor de Deus. Ele te amou quando você ainda era pecador. Ele te amou quando você não merecia a demonstração do amor dele. Ele te amou. A prova do amor de Deus está no fato de ele ter entregado o que ele tinha de melhor por você. Ele entregou o que ele tinha de melhor por mim e por você, quando eu e você não merecíamos isso. Que amor intenso, que amor demonstrado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amados, eu estava fazendo uma visita essa semana, para explicar essa intensidade do amor de Deus para uma pessoa, e ela estava no hospital, ela foi acometida de uma bactéria, e por conta disso teve que tirar a parte que a bactéria invadiu no corpo dela, e precisou fazer um enxerto. E eu estava ali, como sempre, eu estou lá, eu entrei no hospital em oração, pedindo a Deus uma palavra para dizer para aquela pessoa, e quando estava ali, eu comecei a falar sobre o amor de Deus, como que Deus ama as pessoas, e como que Deus amava ou ama a vida dela. E eu falei, sabe, querida, você está deitada aí por causa de uma bactéria que invadiu o seu corpo, e o seu corpo precisa lutar com essa bactéria. A medicina está dando para você antibióticos para você combater essa bactéria. Um dia, quando Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e uma bactéria chamada pecado invadiu a natureza do homem. Ela não pertence a nós, é uma invasora. Assim como essa bactéria que não pertence a você invadiu o seu corpo, o pecado invadiu a nossa natureza. O pecado nos deformou, o pecado nos fez pessoas distantes de Deus. Houve uma barreira de separação, houve um abismo entre nós e Deus, chamado pecado. Como essa bactéria que invadiu o seu corpo, o pecado invadiu a nossa natureza. Mas Deus só tinha um jeito de resolver isso. Ou seja, uma coisa precisava ser feita, eu precisava de um novo sangue, eu precisava de uma nova natureza, e a única forma disso acontecer, foi Jesus Cristo vindo ao mundo, vestindo-se de carne,
e morreu por mim. E quando Ele derramou o seu sangue inocente, por quê, amado? Porque Jesus, com a sua natureza humana, entra num ambiente de pecado e não é contaminado, e o seu sangue permaneceu puro e incontaminado, e quando Ele derrama o seu sangue sobre nós, Ele nos livra desta bactéria. Que amor é este? Isso me faz orar, isso faz me colocar em intensidade na oração. Ele me amou de tal maneira, com intensidade. Ele me amou de forma demonstrativa, provando o seu amor, dando o seu único filho por mim. Ele mostra que o amor dele é digno de confiança, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, você pode confiar no amor de Deus. Ele não falha, o amor de Deus não falha, o amor de Deus não falha. Deus é amor. Talvez você já passou por algum tipo de frustração, talvez você já passou por algum tipo de traição, talvez você esteja aqui hoje triste por causa da sua vida, pelas amarguras que você tem passado, mas sabe de uma coisa, isso não vai roubar você do amor de Deus, você é alvo do amor de Deus. Digno de confiança, pode confiar neste amor, que Ele não vai decepcionar você, Ele não vai frustrar você, Ele não vai trair você. Digno de confiança. O amor de Deus é intenso, o amor de Deus é demonstrado, o amor de Deus por nós é digno de confiança, o amor de Deus é eterno, de tal maneira que deu seu Filho por nós, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor dele é eterno. O amor dele é eterno por nós, amado. Deus nos amou quando nós nem ainda tínhamos nascido, Ele já tinha te amado. Já tinha entregado o Filho dele por mim e por você, para que através do amor de Deus, demonstrado em Cristo Jesus, você tenha esperança de vida eterna. Então a primeira coisa, a primeira informação na oração de Daniel, que nos dá segurança na oração, que me mostra que eu posso orar e crer na resposta da minha oração, é porque eu sou alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Daniel, servo amado por Deus. E o restante do versículo diz, né? Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a me buscar, a se humilhar na minha presença, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras eu vim. Amados queridos, você precisa buscar a Deus em oração. Você precisa compreender que você precisa colocar intensidade na sua oração. Intensidade na sua oração. É interessante que quando nós passamos por uma determinada situação difícil na nossa vida, nós aplicamos o nosso coração na oração. É interessante isso, que a adversidade e o problema nos ajuda a orar. Incrível esse paradoxo. Na verdade, quando o alvo da sua oração é algo importante para você, você aplica intensidade e fervor nessa oração. Quando aquilo que você pretende,
Quando aquilo que você quer ver resposta é muito importante para você, isso vai levá-lo a orar com intensidade. Sabe aquele motivo que você toda hora está orando? Você aplicou intensidade. Desde o primeiro momento, Daniel, que você aplicou seu coração a orar, foram ouvidas as tuas palavras. Por quê? Porque a oração teve intensidade. Quando nós falamos sobre cultura de oração, queridos, é porque você precisa aplicar intensidade na sua oração. Quando nós falamos de fervor na oração, significa que aquilo que você busca, você quer receber de Deus, através da sua oração. E você busca com intensidade. Tem muita gente que pede, mas não recebe, porque não sabe pedir com intensidade, não aplica o coração na oração. Daniel aprendeu a ativar a vida dele de oração. Você precisa aprender a ativar a sua vida de oração. Como eu disse na introdução antes, oração precisa fazer parte do seu ser. Assim como você não pensa para respirar, você vai orar também sem pensar até. De repente você se pega orando. Já se pegou orando? Está aí orando? Eu me pego orando todo momento. E às vezes eu oro até maneira errada. Eu faço às vezes a oração de Abacuque. Sabe a oração de Abacuque? De Abacuque 1? Até quando, Senhor, eu vou ter que suportar isso? Quem já orou assim? Até quando, Senhor, eu vou ter que suportar isso? Ontem mesmo, a minha esposa recebeu a visita ilustre da mãe dela, minha sogra. Eu tenho sogra, viu, gente? Portanto, ore por mim. A véia tem 2 casas de herança, mas não dá um espirro sequer. E agora fez regime, emagreceu 11 quilos, perdi a esperança. Vai ser para a próxima geração. Brincadeira, viu, gente? Eu amo sogra, e principalmente a sogra da minha mulher. Eu amo a sogra da minha mulher. Mas minha sogra estava com a minha esposa, tudo bem, deixa para lá, se vira com a véia, vai passear vocês duas. E eu peguei minha moto, quando eu estava passeando com a minha sogra, eu peguei minha moto e vim, eu tinha que resolver uma situação aqui na lojão de pisos, e eu vim com a minha moto, e no meio, eu vim orando, em speed de oração já, porque eu tinha estudado um pouco, feito minha devocional, estava em oração, e de repente, um carro na minha frente, quase parando. Em plena Avenida Francisco Junqueira. Eu falei, não é possível ficar quase parando aqui. E eu tentando desviar, aí desviei do carro. Quando eu olho, a pessoa teclando no celular, dirigindo e teclando. Gente, a oração de Abacuque quase pegou. Senhor Deus, meu Pai do céu, essa mulher podia bater, né, Pai? Só para aprender, né? Oração de Abacuque, revoltado. Aí eu continuo orando, não acabou ainda, o processo é longo e árduo. Aí eu continuo, um cara sai de uma loja, fumando, chega na calçada e, gente, deu vontade de parar a moto. Deu vontade de parar a moto, voltar, rapaz, a rua não é lixo da sua casa, meu irmão. Quem aqui tem raiva de gente que joga bituca na rua? Deixa eu ver. Então cuidado com a oração de Abacuque. Continuei, e de repente vejo uma mulher varrendo a calçada, gente. Eu pensei, que legal, está varrendo a calçada, vai pegar a pazinha, botar o lixo no saquinho e levar para dentro. Não, jogou para a rua. Aí eu falei, Deus, essas pessoas, mata essas pessoas que se desemprestavam, não serve para a terra. Até quando o Senhor tem que suportar esse tipo de gente, que não respeita? Aí depois Deus começou a falar comigo, né, oração, né, a resposta de Deus para Abacuque, né, quebranta a gente. Eu comecei a ficar arrependido, porque interessante, né, quando você está em oração, você ora, às vezes ora uma besteira, e já arrepende, já pede perdão a Deus. Deus, eu queria matar, mas agora salva.
Porque Abacuque diz, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a figueira não vingue, ainda que as vacas no campo não dê sua cria, ainda que as ovelhas também não dê a sua lã, e o campo não dê o seu mantimento, eu todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Aí você, a oração certa: Deus, salva aquele cabra, salva aquela mulher. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque oração tem que fazer parte do seu ser, cara. Você tem que orar com intensidade, você tem que orar a todo momento, como Paulo diz, orar sem cessar. E Daniel ativou a vida de oração dele, interessante que ainda menino, mas um pouquinho mais velho do que 15 anos. Porque aí no capítulo 1, você não vê Daniel orando, mas a oração, ou melhor, o problema ativou em Daniel uma vida de oração. Lamentavelmente, muita gente precisa passar por um problema para ativar sua vida de oração. Não precisava ser assim. Capítulo 2 do livro de Daniel está lá. Nabucodonosor faz um decreto que todos os magos do seu reino iam morrer. Ia morrer. Depois você lê o texto para você fazer por quê. Aí vai lá Arioque, servo do rei, levar a informação a Daniel. Daniel, vim aqui trazer uma informação para você. Não sei se você está sabendo, mas tem um decreto aí que você vai morrer. Que? Você vai morrer. Por quê? É porque o rei teve uma situação e os magos não souberam resolver. E se não puderam resolver, não presta para ele. Então ele mandou matar tudo. E Daniel estava nesse sindicato. Aí Daniel viu que o negócio ia ficar feio para o lado dele, né? Aí Daniel vai lá, chama os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu prefiro chamar dos nomes hebreus, né? Ananias, Misael, Azarias. 3 amigos de Daniel. Falou assim: ó, meus irmãos, o bicho está pegando para o nosso lado. Nós vamos morrer. Vamos começar a orar. Vamos começar a orar. Amado, você precisa ativar sua vida de oração, independente da situação adversa. Não espera ela chegar. Começa a orar agora. Começa a orar. E Daniel, a partir daí, teve uma vida contínua de oração. Você vê em toda a história de Daniel um homem que orava. De repente está lá Daniel diante de um novo decreto de morte também, ia ser lançado na cova dos leões. Daniel não ficou preocupado. A Bíblia diz que Daniel 6,10, e foi Daniel para o quarto e fez o que ele costumava fazer todos os dias: oração. Ele foi orar. Só que você vê que a oração de Daniel ali é uma oração que não é de desespero, não é uma oração de preocupação, é uma oração de confiança, que a vida dele está nas mãos de alguém que de fato o ama. E Daniel vai para a cova dos leões, e de repente o rei Dario chega lá na cova dos leões: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o Deus que tu continuamente serve tenha podido te livrar? Oh, meu irmão. A vozinha, lá de dentro, a vozinha, né? Oh, meu rei, não foi achada em mim culpa alguma, porque o meu Deus viu em mim inocência, porque não cometi nenhum crime contra o Senhor, meu rei, e principalmente contra o meu Deus. Ele enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Aleluia. Ore com intensidade. Aplique o seu coração na oração. Tenha a oração como um estilo de vida, uma cultura. Não uma religiosidade, não um ritualismo vazio de vãs repetições. Ore com intensidade. E o anjo disse para Deus: Daniel,
Desde o primeiro dia que você aplicou seu coração a orar, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Oração tem resistência. Por isso que tem que ter intensidade. Por isso que você tem que orar, porque você não sabe a hora que vai vir a resposta. Você não tem ideia do conflito no mundo espiritual. Você tem que saber de uma coisa e compreender uma coisa, amado. Nós estamos lidando com coisas espirituais. Há um conflito no mundo espiritual. Daniel estava orando, ele sabia que algo importante está para acontecer. As informações que Daniel ia receber dizia a respeito da sua época, dizia a respeito de um pouquinho mais adiante, dizia a respeito dos nossos dias e dizia a respeito de coisas que ainda acontecerão. Coisas fortíssimas. Por isso houve uma grande resistência. Mas a Bíblia diz, que o anjo do Senhor veio e fortaleceu Daniel na oração e trouxe para ele a resposta. O príncipe da Pérsia me resistiu, mas ele teve a vitória. Deixa eu falar uma coisa para você. Você escolheu o lado certo da batalha.